Olá, galera das turmas 700 e 701, né, do Instituto Genara Viana, mais uma vez aqui com vocês, ó, professora Mônica Dionísio. E estamos aí, né, passando por essa ainda pandemia, mas já está passando e logo estaremos juntos. Lembrando que eu quero agradecer aos meus alunos, aos pais, aos responsáveis pelas produções que estão sendo enviadas. Estou com muitas produções aqui, não é brincadeira, olha aqui, galerinha, muita coisa. Já está tudo corrigido, já estou respondendo cada e-mail, sinalizando aquilo que pode ser melhorado, né, e o que está ok. Assim, também no canal, no nosso canal lá da escola, estou respondendo todos os comentários. Quando vocês vão lá, dão like de vocês, estou respondendo tudo, tá bom? E estou aguardando mais coisas. E aí hoje eu separei rapidinho, porque a nossa aula está recheada de coisas legais. E temos que lembrar, hoje eu vou lembrar de duas situações que até já se passou, né? Se passaram, que foi do dia 18 e do dia 19 de abril. Rapidinho, daqui a pouquinho vocês vão saber o que é. E aí essa produção que eu estou em mãos, eu vou ler aqui rapidinho, porque o nosso capítulo de fotodenúncia falava sobre a questão da poluição. E eu tenho aqui, vou ler um pedaço, tá, gente? 2 parágrafos só do meu aluno. Então ele colocou, poluição no meio ambiente. Devido ao descaso de muitas pessoas e à falta de planejamento de muitos governantes, a poluição do meio ambiente vem aumentando a cada dia. A fotodenúncia, né, desta matéria destaca o descaso e o desastroso impacto da poluição plástica no meio ambiente desde 1980, onde a poluição plástica, que destrói o ecossistema, vem aumentando, né? E aí, tá muito bacana a redação dele, tá? Eu quero agradecer aí a mamãe que ajuda, né? A gente sabe que tem a ajuda dos responsáveis. E agradecer muito, porque quando vai chegando em minhas mãos, eu vejo todo o cuidado, todo o carinho que vocês estão tendo. Eu vi lá no like lá que um aluno lá, vários alunos até escreveu que estava um vídeo top, do jeito que eu falo com vocês em sala. E isso é muito gratificante, saber que a gente está passando por meio de tudo isso, mas que nós estamos nos focando realmente na linha de frente da educação. E isso está passando, tá? E eu quero assim incentivar cada vez mais os nossos alunos, principalmente os meus alunos do Instituto Genara Viana. Prestem bem atenção no que o Dionísio vai falar. Temos que continuar estudando, tá? Eu sei que a mídia coloca muitas coisas, não é? Sobre a questão da escola à distância, dessa questão da gente estar dando aula online, mas faz parte do nosso mundo educacional. A vida de um professor é se transformar a cada dia. Quando a gente se transforma dentro dos nossos desafios, a gente leva essa transformação até vocês. E aí também vocês entram num novo desafio. E juntos, professor, aluno, escola, família, a gente consegue passar por tudo isso. E com louvor, ok? Então vamos lá. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre conto, tá? Que é um gênero curto. A gente sabe que tem poucos personagens, mas ele tem um tchan ali, que é o clímax, né? Nesse momento onde a gente para saber o que vai acontecer mais. A gente quer ler rápido para chegar até aquela página onde a gente sabe que vai estar toda a solução ali. E muitas das vezes a gente até fica tão ansioso que a gente já quer ir para o final até do nosso livro. Hoje eu vou falar bastante de livro, até porque vocês vão saber daqui a pouco. E aí, a gente já quer ir até para o final. Eu, várias vezes, quando era adolescente, né, eu já ia lá para o final do livro para ver logo o final. Né? Não esperava, porque ficava muito ansiosa. Mas essa ansiedade era devido ao clímax que eu estava lendo, né? Então, eu estava chegando naquele momento que eu queria saber mais logo o que ia acontecer, tá? Então, trouxe para vocês aqui a estrutura do gênero conto, que eu já expliquei, a questão de ser uma narrativa curta, do conflito, do clímax, poucos personagens, cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Ou seja, o tempo é reduzido da nossa história, do nosso conto, tá?
Trago aqui para vocês, tipologia do gênero. Que isso, Dionísio? Aqui nós vamos saber exatamente o que faz parte desse gênero conto. Então, nós temos personagens, narradores, que é o narrador em primeira pessoa, observador e onisciente. Vamos com calma. Então, os personagens, esse elemento corresponde ao quê? Aos seres que executam e sofrem ações, tá? Então, a gente pode ter aí tanto os seres humanos como os outros seres viventes, tais como animais, plantas ou até objetos humanizados, quando a gente vê lá a Bela e a Fera, não é isso? Que tem os objetos que falam, que dançam, que passam conselhos. Então, a gente tem esse tipo de seres viventes, tá? Quando a gente fala de narrador, é aquele que conta a história ao leitor. E ele possui tipos. Então, são esses 3 tipos que nós vamos ver abaixo. Narrador em primeira pessoa, que também conhecido como narrador personagem, é aquele que participa do enredo que narra. E os verbos, ó, atenção para a língua portuguesa, e os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso, tá? Narrador observador, ele não participa da história. É alguém, o quê? Externo a ela, não é? E desconhece os personagens e é irrelevante ao conflito. Já os verbos aqui é da terceira pessoa do discurso. E é importante dizer que esse narrador, ele conta apenas o que vê, tá? E desconhece o futuro dos personagens, ok? Já o onisciente, ele também participa, ele não participa da nossa história, ele não participa. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Fechou? Beleza. A partir daí, a gente está falando da tipologia. E eu não podia deixar de lembrar, já que estamos falando de conto, e eu me lembro que ano passado as minhas turmas fizeram trabalhos maravilhosos, né? Quando nós falamos desse dia, o dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, ao falar de conto, a gente lembra de livros. Ao lembrar de livros, a gente lembra a gente tem a imaginação da fantasia, não é? Daquelas histórias e aquilo que contavam pra gente quando a gente ainda era pequeno, quando vocês eram pequenos. E aí, quem não lembra de Monteiro Lobato? Quem não lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Que, inclusive, algumas turmas minhas do ano passado fizeram, né, a turma do sítio lá na escola, que foi lindo. E também quando eu trabalhava do primeiro ao quinto ano com uma turminha, eu né, até me caracterizei de Emília. Foi bem legal. Então, assim, a gente não pode esquecer, eu como professora de produção textual, eu não poderia deixar passar, né, como professora de literatura, eu não posso deixar passar esse dia tão importante para a gente, educadores, e para vocês aí, alunos, leitores. Então, a gente lembra de quem? Do nosso saudoso Monteiro Lobato, que também, né, fazia contos, escrevia contos maravilhosos, como eu trouxe aqui um exemplo para vocês. E lembrando só um pouquinho de Monteiro, né, que já faleceu em 1948, mas que foi um grande escritor dentro do nosso século XX e que fez, assim, se dedicou mais, né, à parte da literatura infantil. E a gente sabe que bomba até hoje, ninguém esquece. Eu, por exemplo, quando eu tô com um tempinho aí sobrando, eu tento buscar lá até no YouTube a Turma do Sítio, porque sempre passa algo muito positivo. Olha, quer ver uma coisa muito positiva no sítio? É a família, não é? Eles estão sempre juntinhos. Aquelas crianças aprontam, mas sempre tem a vovó, sempre tem aquela cozinheira preparando aquelas coisas deliciosas para a turma. E é assim que nesse momento até que nós estamos passando, nós temos que lembrar da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é? Quantas dificuldades eles passam ali pra gente, quantas histórias bacanas eles foram contando através daquela turma, tá? E também não posso deixar de falar do nosso dia 19 de abril, Dia do Índio,
que já passou, porque nós já estamos na semana seguinte, né, a essas datas, mas eu não poderia também deixar de falar, né, porque quando eu trabalho com os pequenos, a gente sempre faz, né, atividade, então, assim, as crianças adoram essa data também. Então, eu trouxe aqui só uma mensagem para a gente poder estar encerrando a nossa aula de hoje e vocês seguirem o roteiro bonitinho que está lá da semana do dia 20 ao dia 24, ok? Dúvidas? Lá no meu e-mail. Então, ele diz assim: a cultura e a memória de um povo. Presta atenção. A cultura e a memória de um povo revelam a profundeza de seus valores. O povo indígena nos mostra o respeito ao meio ambiente e há um conhecimento ímpar de relacionar com a natureza. Agradecemos e homenageamos este povo pela herança cultural e pelos ensinamentos transmitidos, não é? Então, assim, essa semana eu deixo aí para vocês pensarem e no nosso livro de produção textual, conto, tá aqui, tem lá propostas que já está sendo explicadas direitinho lá no nosso roteiro. Não é para fazer a proposta 2 por enquanto, tá bom? Porque é em grupo, então a proposta 2 não é para fazer. Então, leiam direitinho o roteiro. Qualquer dúvida, me pergunte lá no e-mail, tá bom? E olha, um grande beijo para vocês. Estou morrendo de saudade. E como eu disse, já está passando. Daqui a pouco estaremos todos juntos, ok? Beijo e até a próxima aula.